E aí, pessoal que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e você está no canal há pouco tempo. Olha só, hoje estou aqui com a presença ilustre nessa entrevista maravilhosa com essa irmã. E ela vai se apresentar e nós vamos conversar um pouco aqui sobre a mulher e sua relação com a igreja, seu ministério, né? Seu desenvolvimento com a igreja e tal. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Então eu já peço a você que vai valer a pena dar seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo que vai ser bênção demais. Aqui na nossa igreja nós estamos participando de um congresso. Isso. Congresso de Mulheres, com o título Que Ele Cresça e Eu Diminua. É um congresso muito abençoado. Vou deixar aqui embaixo o link das palestras, dos cultos, para você poder acompanhar, né? E ver o que aconteceu aqui. E hoje eu pedi gentilmente, e ela atendeu a essa entrevista aqui, assim, meio que improvisada, rápida. Isso, não vamos perder o tempo. Né? Exato. Remi o tempo, porque os dias são maus. Isso. E o tempo passa muito rápido. Então, ela está aqui. Então eu vou pedir para ela se apresentar, falar o nome, falar de onde é que ela veio, né? Quem é ela, o que ela tem desenvolvido aí no ministério, no serviço do Senhor. Amém. Bom, eu sou a Renata Gandolfo, eu sou de São Paulo, do estado de São Paulo, e eu tenho trabalhado no Ministério de Mulheres, né? Tanto na minha igreja, como tenho desenvolvido algum material para as mulheres terem um apoio, né? Sim. Porque eu vejo que o discipulado é uma fonte muito importante aí, né, para o Ministério de Mulheres, inclusive. Então, eu tenho feito esse trabalho nessa área. Eu escrevo alguns artigos com doutrinas, teologia e tal. E tenho desenvolvido bastante essa área de Ministério de Mulheres, discipulado, aconselhamento bíblico, que é uma área que eu atuo bastante, né? Tanto na igreja, às vezes algum atendimento de fora da igreja, né? Mulheres. Sim. Então é onde eu tenho atuado mais assim, servindo ao reino. Então você é de São Paulo? Sou de São Paulo, do estado de São Paulo, moro no interior de São Paulo. Qual o nome da sua igreja? É Igreja Batista Maranata. Batista Maranata. Isso. E é interessante ela falando, né? Sobre ela tem produzido, escrito coisas e aconselhado mulheres e tal. Mas como uma cristã chega até lá, assim? Qual foi tipo assim, o desenvolvimento da vida cristã sua Sim. Conversão, esse tipo de coisa? Então, é graça de Deus, né? É verdade. Mas a gente... Deus me colocou bem no começo da minha conversão uma irmã da igreja para me discipular. Então, foi um ano bem intenso, assim, que ela sempre além de estudos bíblicos, era vida na vida. Então, a gente foi para eventos de aniversário de criança, nós fomos para velórios, nós fomos fazer atividades na igreja, de fazer lanche, passar a madrugada fazendo lanche. Várias coisas que Deus foi colocando nesse um ano na minha vida. E aquilo me impactou muito porque ela era uma pessoa muito ocupada. E mesmo assim ela dedicava 1 hora do tempo dela para me discipular na semana, às vezes mais, porque a gente começava com um estudo, daí a gente acabava orando, depois acabava em pizza. Mas a gente sempre, aí isso criou uma ligação muito profunda entre nós duas, porque tinha a parte de confissão de pecados e oramos juntas muitas vezes, choramos juntas, nos alegramos juntas. Então foi um ano que eu aprendi como que era a vida cristã. Sim. E ela me ensinou a ter um tempo com o Senhor, um tempo devocional e tal, né? Então isso também foi uma parte bem importante, assim, né? De aprender a vida, de estar com Deus, conhecer quem é Deus. E isso acho que foi o que me fez crescer, né? Nesse tempo de estar com Deus, leitura bíblica, bons cultos bíblicos, né? Então isso foi o que me fez crescer e eu quis então estender essa graça, né? Porque aquilo me fez uma diferença tão transformadora na minha vida, que eu pensei, eu preciso fazer isso. Então assim, desde o começo que eu comecei a ser discipulada, eu pensei, eu preciso discipular outras mulheres. Então sempre foi assim, uma coisa que Deus colocou um amor em mim por
serviço. E depois a gente foi aprofundando e eu fui percebendo que eu precisava conhecer um pouco mais das escrituras para poder aconselhar as pessoas biblicamente. O preparo, né? Exato. E aí eu fui me preparando com alguns cursos, treinamentos e tal. Então hoje meu maior serviço é na área de discipulado e de aconselhamento de mulheres, né? Certo. E além disso, a gente está começando, a gente começou no começo do ano, eu e uma irmã preciosa, a Luciana, nós começamos o que a gente está chamando de Movimento Cartas Vivas, que é um apoio para a igreja, para justamente a mulher aprender, não só aprender, mas ter um apoio para desenvolver o Ministério de Mulheres, né? Porque as pessoas pensam, tem vários enganos, né? Ou as pessoas pensam que Ministério de Mulheres é para a mulher ser pastora, né? Ou elas pensam que o Ministério de Mulheres é para fazer atividades, né? Envolver só atividades. Eventos, né? Isso, Certo. né? Então, isso faz parte do Ministério de Mulheres, mas não é o Ministério de Mulheres. O Ministério de Mulheres é aquele ministério apoiador da igreja, né? Porque como homens e mulheres são complementares, então a mulher complementa o ministério do presbitério da igreja, porque tem assuntos, tem coisas que os homens às vezes não podem alcançar as mulheres, né? Então a mulher vai junto com o pastor, às vezes até num aconselhamento de algum assunto mais delicado, muito feminino, que o pastor não pode se envolver. Então ele tem ali um grupo de mulheres treinadas, preparadas para aconselhar, para discipular, né? Que interessante. E assim, eu tô encantada porque você teve essa vivência e você viu como foi importante alguém caminhar com você, né? Então esse discipulado. E agora você responde a isso fazendo também, exercendo o ministério diante da igreja, essa necessidade de caminhar com pessoas, né? Exato. E ajudá-las nas suas dificuldades e tudo. Às vezes tem igreja que não tem muito essa cultura do discipulado. Isso. E aí, você que está assistindo mesmo, você, por exemplo, pode ser que você teve a sua experiência e fala, poxa, ninguém caminhou comigo. Mas você já tem uma certa caminhada, você já é crente há algum tempo, você vem à igreja. Então, agora surge o desafio de você ser essa discipuladora, né? De orar a Deus, claro, colocar diante de Deus e você atuar com mulheres, com moças, com viúvas, com solteiras, em ajudá-las no seu caminhar, no seu desenvolvimento cristão, né? Isso, exatamente. E aí fica aí a pergunta também, como a mulher pode se envolver no serviço na igreja, né? Que acho que às vezes também a gente fica muito limitado, tem a EBD, tem a pregação, o louvor e é só isso, né? Mas a igreja é só isso, dá para fazer outras coisas, igual essas cartas vivas, que ela já até respondeu, né? Mais ou menos, esses outros ministérios, né? Que a mulher pode e deve se envolver com criança e tudo. Sim. Então, primeira coisa que a mulher tem que pensar que ela tem o seu primeiro ministério na sua casa, né? Verdade. Então, se a mulher é casada, tem filhos, marido, ela já vai começar discipulando os filhos, né? É o primeiro ministério que está lá em Deuteronômio 6, 9 e seguintes, né? Então, já começa por aí. Mas, no ministério da igreja, eu vejo inúmeras possibilidades, porque cada mulher tem os seus desafios diferentes, as suas características, né? Viúva, solteira, casada, né? Separadas, com filhos, sem filhos, mães solteiras, enfim, temos muitas características diferentes. Então você tem a oportunidade de falar o evangelho, né? Falar o evangelho em todo o tempo. Então você pode pensar no ministério infantil, vamos falar o evangelho, mas também nós temos que incentivar os pais, porque eles são os primeiros responsáveis a falar o evangelho para as crianças. Nossa, você está falando uma coisa, só cortando um pouquinho, é essencial que nós vemos também esse problema. Os pais querem terceirizar para o departamento infantil a criação dos seus filhos. Então, e aí você não vê que você percebe que talvez já tenha tido aí uma lacuna de discipulado? Verdade. Que os próprios pais não foram ensinados a eles mesmos serem discipuladores dos filhos, entende? Né? Então a gente também tem esse trabalho. Você não só ensina a criança, como você tem que ensinar os pais da criança a aprenderem a serem pais. Inclusive em Tito 2,
vai ser uma palestra que a gente vai fazer aí, vai falar que a mulher mais velha tem que ensinar a mulher mais nova a ser esposa e mãe. Você pensa assim, nossa, mas a ser esposa e mãe não, a amar o marido e os filhos. Aí você pensa, mas a mulher já ama o marido e os filhos. Né? É lógico, mas não é lógico, né? Porque é isso que você falou, muitas coisas a gente quer delegar que outras pessoas façam. Então você sai da sua responsabilidade, do papel que foi primordialmente dado para a mulher, para a mãe, para a esposa, e delega para outra pessoa fazer. Você pensa, isso é o papel da igreja. E a coisa do discipulado, muitas vezes a mulher, o homem pensa que isso é papel de quem? Discipular é papel de quem? Do pastor. Do pastor. Só, né? Do pastor e da esposa do pastor. Isso. Entendeu? Então, eu fico no banco. Isso. Então, assim, repito, né? Muitas vezes a pessoa não foi ensinada porque as igrejas, elas perderam essa cultura do discipulado, né? Então, e não só a cultura do discipulado, a gente vê hoje que a gente não tem cultura de culto doméstico, né? As pessoas não fazem mais o culto doméstico, elas perderam o básico, que é a sua vida, tem vários nomes, né? Vida silenciosa, hábitos espirituais, vida devocional, disciplinas espirituais. As pessoas perderam até isso, né? Então, na verdade, a gente acabou se conformando muito mais ao mundo e foi perdendo algumas características de ser igreja, né? Então, voltando aí à sua pergunta, eu penso que primeiro a mulher, ela precisa ter um relacionamento com Deus. Então ela precisa ser uma discípula. Certo. E primeira coisa para isso, se você quer servir na sua igreja, conheça Deus. Porque você precisa saber quem é o seu patrão, a quem você está servindo. Porque quando você vai trabalhar numa empresa, você quer conhecer a filosofia da empresa, você quer conhecer o seu patrão, como ele pensa, o que ele faz, o que ele espera de você. Isso. Qual o objetivo, né? Para onde é que você está indo? O que você tem que produzir. Isso, é verdade. Não é verdade? E aí, quando você vai servir no corpo de Cristo, porque nós estamos no corpo de Cristo e não é pouca coisa, né? Nós estamos numa corporação, olha só, corpo de Cristo, né? Então, o cabeça aqui, o patrão, o líder, é Cristo. Se você não sabe como Cristo pensa, o que ele ensina, qual é a doutrina cristã, você não pode servir. Então, não importa onde você vai servir, você tem que conhecer Cristo, que é o dono da corporação. E a partir disso, eu sempre penso assim, eu vou servir na igreja, mas eu queria servir no ministério tal, mas vá servir. Porque às vezes você começa na igreja fazendo uma função que você talvez não se encaixe muito bem. Mas você vai estar aprendendo alguma coisa, alguém vai estar olhando o que você faz, alguém pode olhar os seus dons e você pode oferecer os seus dons. Porque muitas vezes as pessoas falam, ninguém me chamou para fazer nada. Mas às vezes você tem que chegar no pastor ou na líder do ministério, se a sua igreja já tem um ministério organizado de mulheres. Olha, eu gostaria de servir a igreja, eu sei fazer isso, isso e isso. E eu gostaria de servir. Quando tiver uma oportunidade, você pode lembrar de mim? Né? Porque às vezes a pessoa quer servir, mas ninguém sabe. Então, também. Então você fica sem saber que aquela pessoa está disponível para te ajudar em alguma coisa, né? Para ajudar a igreja, enfim. Então é isso. Eu penso que primeiro você tem que conhecer o seu Senhor. Então você tem que ter uma vida cristã, uma vida devocional, uma vida de devota do Senhor, de discípula, para depois você ir porque Deus vai te dando crescimento, né? Um rega, um ensina e tal, mas quem dá o crescimento é Deus, né? Então é assim, e comece no ponto que você está. Se você é uma jovem, você pode talvez ajudar, andar junto com alguém que já está discipulando alguém, para você aprender como faz, né? Andar junto com alguém que está evangelizando alguém, para você aprender que texto essa pessoa usou, o que ela falou, qual o testemunho que ela está dando. Então você pode fazer um discipulado informal. Arrasta contigo quem que pode. Olha, estou vendo que aquela mocinha ali, você é uma evangelista, certo? Você já está de olho em alguém que você já viu que tem o dom. Você já vai juntar nessa menina, nessa moça aí, vai lá falar, vem comigo hoje que a gente vai na casa de tal fulana para a gente evangelizar. Ela já vai, o dom vai vir, né? Vai brotar naquela pessoa.
E eu penso assim, quer comais, quer bebês, faça tudo para a glória de Deus. Então a gente tem que ter essa consciência de que por menor que seja o seu trabalho, que às vezes você acha que é desprezível, não é, né? Porque todo o trabalho que a gente faz para o Senhor é para o Senhor. E é tão importante, né? E é tão importante, todo o trabalho é importante. Exato. Igual você falou, uns estão mais à frente e são vistos, e às vezes outros que não são ficam assim, intimidada, não vou mais, mas é uma ilusão. O trabalho do Senhor tem o seu valor e o Senhor está atento, né, a tudo que nós fazemos. Aí uma questão que se levanta, e aqui assim uma coisa resumida, viu? Teria que ser vários vídeos só para isso. Mas, por exemplo, uma mulher que está envolvida na igreja, e às vezes ela tem o dom do ensino e ela se destaca de alguma maneira, alguns membros, algumas pessoas, devido a essa cultura até feminista do nosso tempo, de a mulher tem direitos e deve ocupar todos os espaços, né? Tem muito isso. Acham que a mulher deve ser pastora, ela deve assumir o cargo de liderança, né? Sendo pastor. O que você pensa? Né, o que a Bíblia fala muita coisa, mas o que a Bíblia pincela aí pra gente um pouco sobre essa questão? A mulher pode ser pastora? Então, não é o chamado da mulher, né? Pronto. Não, não é o chamado da mulher. Então, porque a gente lê, né, que homem e mulher são iguais em valor diante de Deus, né? Que Deus criou homem e mulher à sua imagem, Gênesis 2:27, né? Mas que desempenham papéis diferentes, né? Então, Deus criou o homem para prover, para proteger, para guardar, e criou a mulher para auxiliar o homem. Então, esse papel específico de pastorado, Deus deu ao homem, né? Mas isso é uma longa discussão, né? A gente não vai ter tempo para isso aqui. E a Bíblia fala, né, que a mulher é auxiliadora idônea. Então, muitas vezes eu posso não ter a função ministerial de ser a pastora, mas eu posso cuidar das pessoas como um pastor cuida, né? Por exemplo, você é uma missionária, você cuida das pessoas. Sim, é um pastorado, só que você não tem o título de pastora. Então, não se prenda a títulos. Isso. Faça as coisas conforme a força que Deus lhe deu. E Deus já te deu características para você servir como mulher. Então, para que você quer servir como homem? Aí vem a cobiça, né? É você querer o que não lhe foi dado, né? Então. Porque a gente luta com relação a isso. Deus não me deu tal coisa, mas eu quero. Por que isso? Sendo que Deus já nos deu tanta coisa para ser feita, tantos mecanismos, né? Então, aí vira aquela... uma idolatria, né, no coração da gente, né? Mas é uma longa conversa, mas que Deus dê graça, né? Porque às vezes a pessoa hoje até não gosta nem de ouvir falar uma coisa dessa, né? Mas Deus vai dando sabedoria e graça para a gente entender, né, a nossa posição diante de Deus e qual o papel que a gente deve desempenhar, né, no corpo, na corporação. Né? Ser grata, né? Ser grata por aquilo que Deus nos dá, a oportunidade de servi-lo, o ministério que Ele nos dá. Exatamente. Então, assim, realmente seria uma conversa longa, mas a gente vê biblicamente que Deus, Ele tem um corpo, cada membro tem sua função. Isso. E juntos nós glorificamos a Deus e é maravilhoso, eu tenho por experiência, quando a gente se envolve no serviço do Senhor, o quanto a gente é edificado, abençoado, feliz. Às vezes a gente vai cansado e fala, ai Deus, hoje não era dia, tô tão cansada, queria encerrar meu dia aqui. Aí você volta cheia de energia, cheia de amor, né? Com aquela... parece que Deus vai te dando assim um sustento mesmo no seu trabalho, né? Exato, você volta assim, eu vou continuar. Isso. Próxima vez eu vou de novo. Exato. Porque Deus, Ele nos dá essa alegria, esse privilégio de servi-lo. E como também Ele nos livra do egoísmo. Esse congresso que nós estamos participando é que ele cresça e que eu diminua. Então, essa questão de sermos gratas com a nossa sexualidade, com a nossa função dentro da igreja, isso é uma questão de humildade. Sim. Humildade, falar, Senhor, obrigada, porque foi o Senhor que me colocou dessa forma, o Senhor que escolheu, obrigada. Isso aí, realmente, ele cresce e a gente fica no lugar que é devido a nós, né? Isso. Estamos caminhando para o final, só foi um bate-papo assim breve, mas antes de encerrar mesmo, eu queria deixar a oportunidade para a Renata dar considerações finais a respeito, por exemplo, da mulher, sua vida cristã, né? Conselhos aí para as
jovens e mais velhas, todas as idades. Apesar que ela já até falou um pouco, mas só as suas considerações finais sobre como ser mulher nesse tempo tão difícil de luta ideológica, de feminismo, de tanta deturpação no lar, né? Eu achei muito lindo ela falando que a palavra de Deus diz que a mulher mais velha deve ensinar a mais nova a amar o seu marido e filhos. Aí, rapidinho, me veio à mente que às vezes a pessoa acha que está amando, deixando o filho fazer tudo. Isso. E aí a mulher mais velha vai dizer, não, amar é ter limites. Aí mostra na palavra de Deus como nós temos limites. O corpo de Cristo tem várias coisas, mas tem funções para cada um, tem limites. Isso. Então tudo. Então isso aí é uma coisa muito fantástica, assim. Então eu queria deixar a Renata dar suas palavras finais para você e para mim. Então, é tudo graça de Deus, né? A gente não pode ficar no legalismo. É verdade. E não pode ficar no oba-oba, achando que eu não preciso fazer nada porque Deus vai fazer tudo, né? Então, é graça de Deus, mas a gente tem a nossa responsabilidade, a nossa parte. É verdade. Né? E aí, eu penso que primeira coisa é você ser uma discípula, então você tem que ter o seu tempo com Deus. E eu sempre falo de algumas disciplinas espirituais que eu penso que sejam, assim, 6 principais. Sim. Que é a sua vida de oração, a sua vida de absorção da palavra de Deus, que pode ser leitura bíblica, estudo bíblico, ouvir a palavra de Deus, né? Então você tem que ter uma vida de adoração, você tem que estar nos cultos públicos e você tem que adorar o seu Senhor, então você vai se transformar naquilo que você adora. Você tem que ter uma vida de memorização, você precisa conhecer a palavra de Deus, saber onde está na sua Bíblia a palavra de Deus. E você precisa meditar, respirar essa palavra, fazer ela ser um pulmão na sua vida, né? De meditar na palavra, mastigar a palavra, saber que aquela palavra... Às vezes você pensa assim, nossa, mas eu leio e parece que nada fica. Deus está trabalhando e Deus vai deixando naquele porão da sua mente ali o que você necessita, né? Então às vezes você pensa, nossa, eu não tenho nada para oferecer, mas às vezes você tem uma palavra, às vezes você nem conhece o endereço do versículo, mas você tem uma palavra que pode consolar uma pessoa, que pode exortar uma pessoa, que pode reanimar uma pessoa que está abatida na fé. Então tenha uma vida pessoal, de devoção, de mulher cristã, porque isso vai fazer diferença na sua vida. E esteja no corpo de Cristo, o corpo de Cristo faz a diferença, você estar unido. Hoje a gente tem até os meios eletrônicos aí que ajudam, né? Verdade. Às vezes eu tenho uma irmã que quase que diariamente me manda um bom dia e orei por você hoje, e manda uma palavra, e tem uma outra irmã que fala assim, oi, Rê, tal, eu estou por aqui. Estou por aqui, eu falo, gente, isso é maravilhoso. É saber que você tem alguém que Pode contar, né? Estou ali, ó, estou com o ouvido aberto, estou por aqui, posso te ajudar, posso te servir, o que eu posso fazer por você? Não é? Então, assim, hoje a gente tem várias maneiras de andar junto, né? Exato. Que às vezes nem sempre só o presencial, né? Claro que o presencial é muito melhor. É verdade. Mas, assim, a gente tem outros meios, né? Que a gente tem a vida bem atribulada, eu diria, bem corrida e tal, né? Então, e se você está com uma dificuldade de permanecer em Cristo, está com muitas dúvidas, alguma coisa está assolando seu coração, busca ajuda, né? Então, às vezes, o discipulado, ele não precisa ser aquele momento formal que você vai ter uma vez por semana. Você pode chamar alguém e falar, escuta, eu estou com uma dúvida sobre isso, sobre o meu casamento. Isso. Será que a gente pode conversar? E você pode ter 1, 2, 3, 4 conversas sobre aquele assunto. Ou você está com uma dificuldade numa criação de filho. Então você pode ter um momento discipular para aquele assunto, que pode virar um aconselhamento. Sim. Né? Então, assim, você não está sozinha. Ovelha, você não está sozinha. Você faz parte de um rebanho. E Deus chama a gente de ovelha por causa disso. Para você saber que você não está sozinha. Você faz parte de um rebanho e você tem um pastor. Né? Então, acho que muitas vezes a gente deixa de se derramar para Cristo, de falar as suas dores, né? Minhas dores para Cristo, minhas lamentações.
E a gente às vezes ficou envergonhado por algum pecado que a gente cometeu, mas Cristo, se você confessa, Ele fala que Ele é fiel e justo para te perdoar e para te purificar de toda injustiça. Então Ele é fiel, a gente não é, mas Ele é fiel. Então, vê como é importante você conhecer? Você tem que conhecer a palavra de Deus, o que Ele fala, o que Ele ensina, qual é a doutrina que a gente está seguindo. Porque o mundo é muito confuso. Se você fica o tempo inteiro imerso no mundo e nas coisas do mundo, a sua mente vai ficar conformada às coisas do mundo. É verdade. Né? Então a gente tem que estar imerso na palavra e com conversas boas, né? Falando da palavra. Eu estou aqui na Bahia, hospedada na casa de um casal, e é tão gostoso a gente poder sentar e falar das coisas do Senhor, do reino vindouro. Então conversas edificantes, conversamos sobre nossas famílias, enfim. Então, assim, a gente precisa lembrar que a gente vai se cuidando, se alimentando, né? Então, isso é importante para a vida da mulher cristã. Então, inclusive, eu escrevi um livrinho que chama Arte da Guerra para Mulheres Cristãs. Vou deixar escrito aqui para você. Que fala já tá à venda já? Sim, já tá à venda. Vou deixar o link aqui, vou procurar deixar para você adquirir esse livro. Então, porque o que acontece? Lá eu vou falando de quem são os nossos inimigos, eu vou falar dos territórios de guerra, eu vou falar de como que a tropa de eleitas se prepara para a guerra. E então é isso, eu vou falar do cerco inimigo, como o inimigo te cerca e te isola de alimentos. Então, se você não está se alimentando da palavra de Deus, pode ser que você queira comer uma comida aí estragada, hein? Se você está morrendo de sede, pode ser que você tome uma água envenenada. Porque você está morrendo de sede, você vai tomar qualquer coisa. Verdade. Entende? É verdade. Então, a Arte da Guerra para Mulheres Cristãs é um livrinho que fala sobre isso. Que interessante. Dá até pra gente usar, fica a sugestão, em grupos de estudo. Sim. Né? De estudo, a gente vai pegando capítulo por capítulo ali e tal. Exatamente. Muito bom. É um livrinho bem curtinho. Certo. E tá na Amazon. Ah, legal. O e-book, né? Então é facinho de você adquirir. Vou deixar aqui, viu, pra você poder adquirir. Eu também vou adquirir o meu, que é importante demais a gente ter essas literaturas para ir nos enchendo. A palavra de Deus fala que nós devemos conversar uns com os outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Então, assim, uma conversa sã, sadia, que vai edificar e elevar a nossa alma para a presença do Senhor, né? É isso aí. Olha que conversa boa, viu? 27 minutos já. Passa rapidinho. A irmã Renata é uma bênção mesmo. Tive a oportunidade de conversar com ela aqui em vários momentos deste congresso. Conheci agora, mas louvo a Deus pela vida dela. A igreja está bastante empolgada e feliz com a vida e o ministério dessa irmã, que tem abençoado aqui um grupo grande de mulheres, né? Vou deixar o link aqui para você ver a mensagem e poder acompanhar no canal da igreja. Então, assim, a gente fica muito grato ao Senhor, porque Ele, através da graça dEle, usa ferramentas e o tesouro é o Evangelho, e nós nos colocamos diante do Senhor como profeta. Eis-me aqui, envia-me. E o Senhor realmente tem um papel, um ministério para cada cristão, para cada ovelha, né, no seu rebanho. Exatamente. Para a glória dele. É Ele que nos capacita, né? Nós estamos ligados à videira, mas é só através dele que nós produzimos fruto. Sem Ele nada podemos fazer, né? João 15. Exato. Sem Ele nada podemos fazer. Então, assim, a conversa é muito boa. Muito obrigada. Amém. Eu que agradeço o privilégio aqui de estar com você. Ótimo. Eu acredito que nós vamos nos encontrar na ABCB ano que vem. Esse ano tem, viu, a ABCB, mas eu não vou. Mas ano que vem vai ser uma bênção ter essa amizade aí seguindo. Isso. Obrigadão, viu? Eu que agradeço. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe sua vida também. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui e até a próxima. Até.